para morar em Balneário Camboriú. Isso foi por volta ali de 2018, mais ou menos. E Balneário Camboriú é uma cidade muito cara ali para morar. E é uma cidade que tinha a vida que eu queria viver. Então eu comecei a desejar uma vida que eu fosse caminhando para a praia, uma vida que eu pudesse ter tudo perto, que tivesse centro, que tivesse farmácia, que tivesse restaurante, que tivesse supermercado. Porque chegou um momento da minha vida que eu morava com minhas filhas, a Carol ia de ônibus para a escola, o ônibus parava na frente do condomínio para levar para a escola, e a Sofia estudava numa escola particular da esquina. E eu ia, né, levar a Sofia de pé, porque a escola, né, o jardim da Sofia era na esquina, e a gente ia, nós duas juntasinhas de mão dada, né, caminhandinho, nós duas olhando as florzinhas, pegando um solzinho. Aí eu deixava ela na creche e voltava. E o carro ficava na garagem, parado. E chegou um momento, assim, do carro ficar uma semana parado na garagem, porque eu já trabalhava pela internet, já era criadora de conteúdo, já tinha ali uma vida que eu não precisava sair de casa. E eu comecei a ver que eu tinha um carro, só para dizer que eu tinha um carro. Porque nem no dia a dia, assim, para minhas filhas, a gente usava o carro, nem para coisas básicas, de levar e buscar na escola. Não tinha necessidade, né? Porque o jardim era perto, claro, se ela estudasse talvez numa escola, a Sofia fosse uma escola pública, eu teria que levar e buscar ela de carro. Só que daí eu pensei, pra quê, né? Vou levar ela aqui, pago o jardim aqui na esquina e levo ela caminhandinho e tal. E eu comecei a perceber que aquele carro era muito mais um desejo de status, era muito mais um desejo do meu ego, do que uma necessidade real da minha vida, da minha rotina com as minhas filhas. E aí eu comecei a desejar, elemento fogo, essa vida de centro. Na verdade, eu queria um centro e queria praia. E Balneário é essa cidade que tem tudo, porque a cidade de onde eu venho, Itajaí, tem praia, só que onde tem praia, não tem mercado, não tem centro, não tem farmácia, é praia, né? É mais natureza. Então aqui era a cidade perfeita. Só que, claro, né, eu tinha que ter dinheiro para morar em Balneário Camboriú, porque é tudo mais caro aqui. Beleza. E aí eu comecei a desejar isso. Nessa época, eu decidi vender o carro. Eu falei, eu não preciso de um carro. E não fazia sentido. O meu desejo de ter um carro, para a Dani que eu tinha me tornado, não fazia mais sentido. Para aquela Dani que eu era, fazia sentido. Muitas vezes eu passei muito perrengue para ter o carro. O carro era uma prioridade para mim. Ai não, sem carro não dá. E por um lado eu acho que não dava mesmo, porque elas eram muito pequenas, assim. Mas depois eu comecei a refletir, será que não dá, gente? Com Uber, uma cidade que tem várias coisas ali perto. Eu não sou uma pessoa que tem que sair para trabalhar, passar para pegar criança na casa de alguém, né? Eu tenho uma vida dentro de casa. Eu realmente preciso. Então, muitas vezes, era pesado sustentar ter um carro. Mas, né, o ego, a vaidade, o social, não, sou uma mulher independente, eu tive que ter um carro e tal. E aí, na medida que eu ia trabalhando, né, esse autoconhecimento, limpando minhas crenças e as minhas necessidades, as minhas vaidades, que era fruto de carência, né, de querer a aprovação dos outros e tal, eu fui entendendo que eu não desejava mais o carro. E aí, quando eu entrei no processo de vender meu carro, me senti muito pobre quando eu vendi meu carro. Eu falei, meu Deus, que loucura! Eu tô me desafiando de algo que eu não preciso, mas como a gente tem questões que a gente busca sociais, né, do que a gente tem que ter para se considerar bem-sucedido, né? Quais são os protocolos que a gente precisa alcançar para se considerar bem-sucedido, né? E para cada pessoa isso é diferente. Beleza. Então, o primeiro pilar é o desejo. E aí eu comecei a desejar essa vida, não consegui, de primeiro momento, morar em Balneário Camboriú. E fui morar em Camboriú, que é uma cidade vizinha, do lado. Mas o parafuso, filha da puta. Eu uso o Clique é assim que eu defino todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para tudo nos trilhos. Nunca tinha visto moldura no parafuso, cara. Gosto de adicionar o campo de Nunca ataque dos carros. Uma bosta que nunca prestou. Eles só não fizeram encaixado. Olha aí, pra que tanto parafuso numa televisão, cara? Uma bosta.
forma simples e prática. Você vai aprender a automatizar o atendimento, organizar os contatos e transformar conversas em vendas. Bora lá? Antes de entrar na prática, deixa eu te contextualizar. A Poli é uma plataforma de atendimento feita para pequenos e médios negócios que querem vender mais, atender melhor pelo WhatsApp e pelas redes sociais. O que você vai ver aqui não é teoria, é prática que já está funcionando no mercado. Primeiro, vamos encarar a realidade. Sempre perdido com tarefas repetitivas, responder qual é o valor, qual é a forma de pagamento, qual é o horário de funcionamento, todos os dias, não agrega valor e consome o horário de sessão que ele poderia usar para vender mais. Enquanto você responde manualmente, o cliente pode estar fechando com você. E é aí que entra a sua com respostas automáticas, catálogos, caminhos de venda, integrações do WhatsApp com o Instagram, Messenger, MetaApp. Você tem um sistema que trabalha por você. Por exemplo, o cliente pergunta preço e já recebe uma mensagem com os valores, links e até mesmo a opção para ele clicar e falar com o vendedor certo. Pequenas empresas que começam a usar automação ganham duas coisas: tempo livre para vender e entregar, organização para nunca mais perder o contato. E olha, padaria, oficina, clínica de estética, todos podem aplicar isso. A Poli já tem mais de 1.200 clientes ativos no Brasil e está expandindo para a América Latina. Colou, muita gente ainda não sabe o que é a API oficial do WhatsApp. Resumindo, é o canal autorizado pela Meta para integrar o WhatsApp de forma profissional. E a Poli é o canal oficial do Meta. Isso garante envios de mensagem em massa com baixíssimos de. Você ganha chatbots inteligentes, atendimento com IA, resumo automático de conversas, sugestão de respostas, transcrição de áudios, rastreio de leads, análise dos anúncios que mais vendem, e não para por aí. Agendamento de mensagens diretamente na tela de chat, painel gerencial com todos os chats em uma só tela, conectando vários atendentes, integração total com o CRM para ter funis, vendas e remarketing. E o melhor, tudo em um ambiente seguro, certificado pela Meta e sem risco de banimento. Resumindo, se você ainda responde tudo na unha, está perdendo tempo e perdendo clientes. Com a automação, você transforma o WhatsApp de um aplicativo de conversa em uma máquina de vendas. Agora é com você. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se você já usou alguma automação no seu negócio. E olha, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando que não dá conta de responder todo mundo no WhatsApp. Quem sabe você não salva o negócio dele também. Nos vemos no próximo vídeo. Eu tinha que aceitar ser careca, né? O problema é o cabelão, filho. Todo esquisito, parecendo amorzinho.